Olá, seja bem-vindo a essa videoaula. Eu sou Pedro Bonifácio e irei fazer a apresentação desse grupo composto por mim, Davi Rian, Luiz Carlos e Israel. Esse grupo vai falar sobre um esporte radical aquático em específico, que é o mergulho em apneia. Mas antes devo explicar o que é um esporte radical aquático. Assim como o nome diz, é um esporte que gera risco ao praticante, mas que deve obrigatoriamente envolver água, como o mergulho em apneia, que vai ser citado logo a seguir. A origem desse esporte tem duas hipóteses bastante famosas. A primeira que afirma que veio por conta da prática de mergulhar na água para procurar recursos, alimentos ou tesouro, antes que existisse alguma ferramenta para ajudar com isso. A segunda hipótese veio mais ou menos 500 a.C., onde o rei persa Xeres I tinha um navio com prisioneiros gregos, os quais fugiram e mergulharam na água. Para poder fugir dos persas, eles mergulharam e nadaram para longe sem chegar na superfície para respirar. Com isso veio a origem do mergulho em apneia. Mas como um esporte, ele só veio ser depois da Segunda Guerra Mundial, com o capitão da Força Aérea Italiana, ítalo-húngaro Raimundo Butcher, que mergulhou sem equipamentos 30 metros de profundidade e deixou um bilhete no local para marcar o seu feito. Depois disso, cada vez mais as pessoas começaram a quebrar esse recorde. Agora as modalidades desse esporte. Entre elas estão a apneia estática, a apneia dinâmica, a apneia sprint 25 a 50 metros, lastro constante, lastro variável e imersão livre. Primeiro, a apneia estática consiste no mergulhador ficar em uma única posição, aguentando o máximo de tempo que ele puder, sem respirar. A apneia dinâmica consiste no mergulhador nadar o mais longe possível, sem respirar. A apneia sprint 25 ou 50 metros consiste no nadador nadar a distância de 25 metros ou de 50 metros o mais rápido possível sem respirar. Lastro constante consiste no mergulhador afundar com peso amarrado em seu cinto, chegando lá no fundo, aguenta o máximo tempo sem respirar e depois sobe de novo. O lastro variável consiste no mergulhador afundar com peso, assim como o lastro constante. Porém, quando ele chega já no fundo, ele pode tirar o peso ou trocar por um mais leve e depois ele sobe de novo. E por último, a imersão livre, ela não tem nenhum peso em seus cintos, não usa nadadeiras, porém ele continua com o cabo guia, que é para ajudar ele a descer e subir no canto certo. E sendo assim, essa é a modalidade mais clássica do mergulho em apneia. Para terminar com o mergulho em apneia, vocês devem estar vendo uma lista com regras. Daria um tempo para vocês poderem pausar e ler regra por regra, mas eu listaria as mais importantes. A primeira, sempre mergulhe com um amigo que tenha os equipamentos certos de mergulho e que saiba os primeiros socorros para qualquer coisa. Segundo, sempre retorne à superfície com 40% da sua capacidade de apneia, para que surja qualquer emergência você está preparado. E terceiro, saiba as limitações do seu corpo e não se arrisque além da conta. Obrigado pela atenção. Esse trabalho foi feito por Davi Rian, Luiz Carlos, Israel e Pedro Bonifácio. E essa foi a apresentação sobre mergulho em apneia.